Bom, boa tarde a todos e a todas. Então, iniciaremos a terceira e última aula do curso Um Passeio pela Teoria de Foliações Holomorfas, ministrado pelo professor Fernando Lourenço, da Universidade Federal de Lavras. Bom, muito obrigada, Fernando. Vou aqui fechar a câmera, então, tá? Ok, obrigado, Thaís. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso, ou nosso mini curso de foliações holomorfas. Então, só vou fazer uma recordação da aula passada. O que a gente viu aula passada, na quinta-feira, eu falei sobre o espaço projetivo OPN, que a gente pode construir ele como Cn mais 1 menos o zero, vou colocar um mais 3, Cn mais 1 menos o zero, cosentado por uma relação de equivalência que associa os pontos que estão na mesma reta que passa pela origem. Então, essa foi uma definição geométrica, e depois eu passei como a gente apresenta uma estrutura de espaço vetorial, uma estrutura de variedade para PN. E depois eu falei sobre foliações em PN. Aí estudamos bastante foliações em PN, em particular foliações de dimensão 1, foliações induzidas por campos. E essas foliações, ela tem, vamos dizer assim, uma maneira muito interessante de poder apresentá-las numa carta local. A gente pode olhar ela como localmente, ou numa carta afim, como um polinômio G. Eu vou simplificar aqui, vou colocar um R para exemplificar o campo radial, mais G1 del x1 até Gn del xn. Então, a gente viu que a foliação pode ser vista dessa forma, e dessa maneira surge um invariante muito natural, que seria ou o grau desse polinômio homogêneo G, ou o maior entre os graus, de G1 até Gn. A gente chama de grau da foliação. Drag da foliação. E passei também um resultado que conta o número de singularidades isoladas não degeneradas da foliação. Então, vou usar a notação de sustenido, SING-F, e essa quantidade de singularidades não degeneradas depende do grau da foliação e também depende do ambiente que essa foliação está sendo considerada, que é k elevado a n mais k elevado a n menos 1 mais k mais 1. E na parte final, infelizmente tive que passar um pouquinho rápido, eu falei um pouquinho sobre o problema de Poincaré para a foliação, que é um problema que surgiu lá no século XIX, que Poincaré estava estudando integrabilidade de equações diferenciais e apresentou a seguinte conjectura: é possível limitar o grau de uma curva invariante por uma foliação em P2? Então, se eu estou num ambiente P2, espaço projetivo, eu consigo limitar o grau de S, onde S é uma curva, pelo grau da foliação F. Então, apresentei duas respostas positivas a Poincaré sobre determinadas hipóteses no conjunto singular, ora na curva, ora na foliação. E finalizei com uma versão do problema de Poincaré para PN. Então, foi isso que a gente viu na aula passada. Então, foliações em PN. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre classe e características de foliação. Tem algumas maneiras de abordar classes características, por exemplo, teoria de obstrução, teoria de singularidade. Eu vou usar a versão desenvolvida por Cherny-Veil, uma versão assim até recente. Tem também a versão da geometria diferencial, mas vou usar a versão de Cherny-Veil, que é muito bem desenvolvida pelo Sua, muito bem desenvolvida pelo Bracelet, pela Marie-Hélène Schwartz, pelo o outro matemático francês Lehmann. Então, temos muitas informações. E o objetivo é falar de classes características para foliações, para tentar entender um pouquinho mais as foliações. Então,
segue algumas definições nessa linha, falar o que é uma classe característica. Só vou definir a classe característica, mas pretendo trabalhar com uma classe característica em particular que a gente chama de classe de Chern. Então, em termos de notação, vamos considerar M uma variedade complexa e é um fibrado sobre M de posto R. O que vai aparecer daqui para frente, esse A caligráfico 0 vai denotar o espaço de todas as funções sem infinitos no aberto U. AP, UE, para a gente vão ser o espaço de todas as seções. Seções, se a gente lembrar na aula passada, é uma... Vamos pegar um fibrado qualquer. Fibrado é minha variedade. Esse fibrado ele vem naturalmente com uma projeção e uma seção seria uma aplicação de M para E, de maneira que a composta é a identidade. Aí, independente do fibrado, quando a gente coloca AP, U, parênteses E, eu vou estar considerando esse espaço aqui, que seria o espaço de todas as seções. Esse daqui é o fibrado das P-formas, torcido por uma seção de E. E nessa notação, quando P é igual a 0, esse A0, o E, denota o espaço de todas as seções de E. Seria porque eu não tenho esse elemento, então vou ficar só com o espaço de todas as seções. E no caso particular, quando esse fibrado ele é um fibrado trivial de posto 1, todo fibrado trivial ele se escreve como o ambiente cartesiana fibra. Isso porque, localmente, o fibrado ele é trivial. A gente lembrar da definição, M, o fibrado é... Se a gente lembrar e a projeção. Se a gente lembrar da definição, quando eu pego um aberto, o alfa, e eu puxo esse aberto por π, eu tenho uma faixinha aqui em cima. Aí, a essa faixinha está associado um isomorfismo, ou seja, π menos 1 de U alfa, que é a pré-imagem de U alfa por π, tem um isomorfismo U alfa cartesiano CR. Essa notação é a mesma coisa que eu falar que o é restrito ao alfa. Daqui é um abuso de notação. É restrito ao alfa. Então, no fundo, eu estou falando que é restrito ao alfa é trivial. Então, essa é a notação para trivial. Então, todo fibrado localmente, ou seja, em cada aberto trivializador, ele é trivial. Agora, um fibrado qualquer, ele é trivial se isso vale globalmente. Então, é essa a notação. Se o fibrado é trivial, o AP, o E, representa o espaço de todas as P-formas. Bom, agora vamos definir uma conexão, que eu vou denotar por nábula, no fibrado E qualquer. Essa, como uma aplicação C linear, que vai do A0 até o A1. Conexão, a grosso modo, é uma maneira de eu derivar seções. Então, uma aplicação do A0 para o A1. Então, pega uma função e leva nesse A1 é o espaço das seções das formas torcida por uma seção de E. De maneira que satisfaz Leibniz. Seria o equivalente a uma regra do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Algo nesse sentido. A derivada aqui, o produto é o produto tensor. E como um lema que vem direto da conexão, é que essa conexão é um conceito local. Ou seja, se você calcula essa conexão numa seção e essa seção localmente nula num aberto, então esse valor dá zero. Um primeiro exemplo de conexão, a gente tem a derivada exterior. Pega uma função e calcula o D dela. Isso é um exemplo de conexão. Isso para o fibrado trivial. Então, o A0 é o espaço das funções. Então, você pega uma função e esse DF, ele está aqui dentro. O A1, ME. E, como a derivada exterior satisfaz a regra do produto, que, nesse caso, é a regra de Leibniz. Então, a derivada exterior é uma maneira de derivar função quando eu estou considerando fibrado trivial.
Então, é um exemplo de conexão. Um lema, sempre existem conexões. Antes de falar desse lema, ou melhor, para justificar que sempre, para qualquer fibrado existem conexões, preciso dessa definição de partição da unidade subordinada a uma cobertura. Então, tem uma cobertura de uma variedade, que eu vou denotar por U alfa. Uma partição subordinada à cobertura seria uma família de funções não negativas, que eu vou chamar de Rho alfa, de maneira que particiona a unidade, ou seja, a soma de todas elas me dá a unidade, e de forma que o suporte de cada uma, aqui eu estou considerando cada Rho alfa definido em um alfa. Pode ser em R. Considerando ser infinito. De maneira que o suporte de cada uma delas cai em um alfa. Suporte eu posso considerar como o fecho do conjunto dos pontos, de maneira que ela, nesses pontos, dá diferente de zero. Exemplo de partição da unidade. Vamos pegar um exemplo simples, que é a variedade local m igual a r, e essa cobertura UV. Então, em termos de um desenho, tenho meu R, eu vou colocar o zero para poder facilitar o entendimento dos abertos, vou colocar alguns pontos. Então, uma cobertura de R, o U vai de menos infinito até 2, então o U seria esse pedaço aqui, ó. E o V seria de menos 1 até mais infinito. Então, de fato, eu tenho uma cobertura de R. Aí eu preciso definir duas funções, uma em cada aberto, de maneira que a soma dá unidade e que o suporte de cada uma delas está contida no seu respectivo domínio. Então, eu defino, por exemplo, Rho de V, seria a função em V, dessa forma aqui, onde esse f de t tem essa expressão. Então, só como um gráfico, vou colocar t, f de t. Se a gente observar, o f de t para t negativo vale 0. Se a gente observar a definição de f, quando t vai para mais infinito, esse expoente tende a 0. Então, essa função, e elevado a 0, vale 1. Essa função tende a 1, ou seja, ela é limitada no 1. Seria algo desse. Esse seria o gráfico de f de t. E agora, vamos entender o gráfico da Rho de t. T, Rho, V de t. Quando t, para t negativo, vamos pegar o t igual a 1. Para o t igual a 1, se a gente olhar essa expressão, quero entender o gráfico desse quociente. Para o t igual a 1, eu tenho que f, jogando t aqui, t igual a 1, vou ter f de 0, que vale 0. Então, eu vou ter numerador igual a denominador, vai valer 1. Então, para t igual a 1, eu estou no ponto 1. Para t maior do que 1, se a gente observar, para t maior do que 1, esse argumento aqui me dá negativo. Então, f de algo negativo, se a gente olhar aqui, vale 0. Então, para t maior do que 1, essa parcela vale 0, eu vou ter numerador igual a denominador. Vai valer 1. E para t negativo, é o t agora negativo. Para t negativo, f de t vale 0. Então, o numerador já zera. Então, a Rho é 0. Deixa eu colocar em uma outra cor. Então, o gráfico aqui. E a gente consegue justificar, usando o cálculo, que essa é uma função sem infinito. Então, eu consigo ligar daqui, de alguma forma, sem infinito. Então, esse seria o gráfico da minha Rho. E se a gente observar o suporte dela, daqui é o Rho de V. O meu V, vamos no slide anterior. O meu V vai de menos 1 a mais infinito. Então, esse seria o meu V. E o suporte dela, que é onde ela é não zero, não nula, o suporte dela está contido dentro de V. E
Então a gente verifica que ela é a ρ de V é uma função sem infinito. Aí eu defino ρ de U como 1 menos ρ de V. No caso, eu vou estar rebatendo só o gráfico da ρ de V. Aí a gente verifica que pela definição, que a soma me dá 1 e que o suporte de cada uma delas está contido no seu respectivo conjunto. Então, eu tenho um exemplo de uma partição da unidade. Ok. Agora, com a partição da unidade, a gente justifica que sempre existem conexões. Qual forma? Define uma conexão local, um aberto, e estende essa conexão global usando a partição da unidade. Essa função partição da unidade ela é importante para isso. Quando você quer definir algo global, você define local e você usa essa partição da unidade para poder estender o que você quer. Então, a gente considera um aberto o alfa. Então, aqui, o lema fala o seguinte: sempre existem conexões para qualquer fibrado E. Estou na anotação do início da aula. É um fibrado sobre M. Eu considero o alfa uma cobertura que trivializa os abertos, ou melhor, que trivializa os fibrados, tangente e o E. E, então, eu posso escrever que o fibrado restrito a esse aberto, ele é trivial. Agora, eu considero um referencial. Referencial, eu acabei não definindo na aula passada, posso comentar sobre a definição dele. Tem uma variedade, eu tenho um fibrado e pego um aberto. Um referencial para esse aberto seria o posto desse fibrado é R. Então, seria R seções LIs. Eu considero R seções, que estou chamando de S1, S2, SR. Então, R seções LIs, de tal forma que para todo X, todo ponto que eu pego nesse aberto, quando eu calculo S1 de X, alfa, S2 de X, SR de X, isso me dá uma base para o espaço vetorial E de X. Então, esse E de X é a fibra. Então, novamente, um referencial ou, muitas vezes, um frame, num aberto, em qualquer aberto, é eu considerar R seções nesse aberto, LIs, de forma que para todo X que eu pego nesse aberto, esse conjunto me dá uma base da fibra E de X. Vamos pensar uma generalização de base. Então, a gente toma um referencial, S alfa, onde cada SI é uma seção, e de forma que quando eu calculo essa seção em X, vai lá para cima, isso me dá uma base para a fibra EX. Aí eu tomo ρ uma partição da unidade associado ou subordinado à cobertura que eu acabei de tomar. Então, vale essas condições. Aí eu defino em cada aberto o alfa, essa conexão local. Aí eu verifico pela definição de conexão que eu tenho essa informação. E estendo de uma maneira global, somando todas elas usando a partição da unidade. Então, somo todas usando a partição da unidade, isso define uma conexão global. Aí, verifica que, de fato, ela satisfaz a regra de Leibniz. Então, sempre existem conexões. Para qualquer fibrado vetorial, eu posso considerar uma conexão. Agora, dado uma conexão, nabla, muitos textos chamam esse nabla de delta 1. A gente observar aqui, ó, deixa eu voltar na definição. Definição formal em termos de função. Ó, ela vai do A0 para o A1. Então, não é essa. Não. Ela vai do A0 para o A1. Então, muitas vezes a gente chama de nabla 1. Porque agora eu vou falar de outra que vai do A1 para o A2. Então, uma conexão induz uma outra aplicação linear de A1 para A2. Então, no fundo, eu estou A0, ME, indo para A1 de ME, e agora A2
ME. Esse seria o contrário. Nabla 1, mas eu só estou usando a notação nabla. E de maneira que esse nabla 2 também satisfaz uma propriedade similar à propriedade de Leibniz. Quando você pega o produto, você tem a relação derivada do primeiro vezes o segundo. Aqui esse menos, ele aparece naturalmente por conta desse elemento aqui, que é uma forma. Então, o grau dela é 1, então por isso que você coloca o menos aqui. Aí quando você define os nablas 1, 2, 3, n, aí aqui não vai ficar menos, vai ficar menos 1, vai depender de um certo grau. Então, por isso que aqui é menos. Então, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Seria um análogo a Leibniz. E, com isso, podemos definir a curvatura da conexão pela composição das duas aplicações C linear que a gente definiu. Então, deixa eu voltar aqui. Comecei em A0, caí em A2, 2 nablas. Então, a composição é o que a gente chama de curvatura. Vou denotar por K. Então, eu tenho a conexão do fibrado e agora eu tenho a curvatura do fibrado. A gente define como a composta dos 2 nablas. Ela vai de A0 para A2. Um lema. Essa curvatura da conexão, ela é A0 linear. A0 é espaço de funções. O que significa falar que ela é A0 linear? Significa que sempre quando você pega uma função e calcula ela numa seção, vamos dizer assim, ela sai. Algo parecido com álgebra linear. Você pega uma constante, você consegue jogar ela para fora. Ou seja, isso é igual a K, F, curvatura na seção. Aí como que a gente justifica? Usando as definições anteriores. Vem e calculo a curvatura de uma função vezes uma seção. Aí a curvatura, posso olhar com uma composição de 2 nablas. Aí depois eu uso a definição de nabla da função vezes f, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. E depois eu uso nabla de novo. Primeiro aqui, esse primeiro nabla, ele nasce linear. Então, nabla da soma é a soma dos nablas. Então, só quebrei na soma. E agora eu uso a definição de nabla novamente. Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Esse daqui seria já o segundo nabla. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Depois uso a definição do nabla novamente. Aí aqui eu observo que esse cancela com esse. Derivada 2 da função é 0. Sobra só o que a gente gostaria. Então, a curvatura ela é A0 linear. Bom, uma vez que conexões e curvaturas são objetos locais, podemos encontrar matrizes de formas diferenciais que os representam. Agora, é algo parecido com o que a gente faz lá em álgebra linear. A gente trabalha um pouquinho com algumas bases em álgebra linear. Muitas vezes eu tenho um operador linear, vamos colocar como um rastro. Tem um operador linear, vamos colocar de R2 em R2, e quero encontrar a matriz desse operador com relação à base. Ou quero encontrar a matriz de mudança de base. Então, esse processo que a gente faz lá em álgebra linear, nós vamos fazer isso agora para conexões. E entender base aqui como o frame que a gente está considerando. Seria as seções LIs. Então, considere E um fibrado de posto R, de maneira que restrito a um aberto, ele é trivial. Ou seja, podemos escrever dessa forma. E considere S, eu não estou usando mais o álcool para não carregar a notação. E considere S um referencial desse fibrado. Então, se a gente observar, quando a gente pega o primeiro nabla e aplica numa função, ele cai aqui. Ou seja, no espaço das formas torcidos por seções de E. Então, formas, localmente, eu posso escrever como dxi. E torcido por uma seção de E. E uma seção pode ser representada
pelos SIs. Então, sempre quando eu aplico, vamos pensar assim, a transformação linear nos elementos da base, então, o nabla nos elementos da base, eu posso escrever ele dessa forma aqui. Olhando só o ponto de chegada para poder escrever ele dessa forma. Onde esses θ e j são informes. Por conta dessa expressão. Aí, essa matriz, a gente chama de... Essa matriz depende do i e do j. Então, essa matriz, a gente chama de θ, matriz da conexão, ou matriz que representa a conexão. Mesma coisa com em álgebra linear. A gente vem, calcula T, lá em álgebra linear, quando a gente quer representar a matriz da conexão, a matriz da transformação. Pega a transformação, aplica nos elementos da base e tenta escrever como combinação linear dos elementos da base. Esse cara aqui, esses elementos formam a matriz da transformação linear com relação a essa base. É o que está aqui. Então, a gente chama essa matriz θ. Vou diferenciar depois duas letras θ. Esse θ aqui ele é mais fininho. Não consegui achar outra letra. Mas esse θ é a matriz da conexão de nabla. Seria da conexão. Agora, como eu quero entender objetos globais, eu preciso verificar o que acontece na interseção. Então, eu pego o V, um outro aberto trivializador, de maneira que o fibrado restrito AV é um fibrado trivial. Aí eu tenho uma matriz da conexão relacionada a essa base, que eu vou chamar de θV, onde as suas entradas são θ e J. Vou usar esse V aqui em cima. E agora eu quero ver o que acontece na interseção. Se eu pego um pontinho qualquer aqui, ó, na interseção de U com V. Então, eu tenho essa relação entre os elementos da base. Então, pego o elemento da base SI e escrevo como combinação linear dos elementos da base SJV. E quem faz essa ligação, uma outra matriz de um forma, eu vou chamar ela de GUV, cujas entradas G e J. Então, G e J é a matriz da relação. E surge esse lema. Então, esse lema fala da relação das matrizes na interseção. Ou seja, na interseção, como essas matrizes estão ligadas. Esse θ é a matriz. Poderia ter colocado, mas acabei não colocando. Daqui seria U. Então, θU, que seria a matriz da conexão no aberto U. E esse daqui é o θV, seria a matriz da mesma conexão com relação a V. Eles estão relacionados com essa expressão, onde esse GUV é a matriz que liga os dois frames, ou as duas bases. Então, eu tenho derivada de GUV vezes a inversa dessa matriz, mais GUV, θV, vezes a inversa da matriz GUV. Então, tenho essa ligação. Então, a demonstração também tem que usar os passos anteriores às definições. Eu vou passar um pouco direto, mas olha, o nabla calculado em SI, ele tem essa expressão. E, ao mesmo tempo, o SI tem essa outra expressão aqui. Aí eu vou usando as propriedades de conexão, aí a gente chega nessa expressão. Então, a gente tem uma relação entre as matrizes de conexão. Esse θ mais fino. Agora, vamos analisar o comportamento da curvatura. Lembrando que a curvatura eu defini como a composta, vamos pensar, composta de duas conexões. Vamos analisar o comportamento da curvatura da conexão em um referencial. Novamente, eu uso as definições anteriores. Então, a curvatura aplicado em cada SI, estou com referencial S, S1, S2, até SR. Então, pego essa transformação linear, podemos pensar assim, e aplico em cada elemento da base. Uso a definição
da curvatura, que é o conexão composta com conexão em SI. Desenvolvo esse argumento, nabla de SI, isso daqui. E vou desenvolvendo os nablas. Então a gente chega nessa expressão. A gente chega que eu consigo escrever a curvatura no elemento da base como combinação linear dos elementos da base. Então o restante é a matriz de conexão, a matriz que representa a curvatura. Aí essa matriz eu estou chamando desse θ mais gordinho, θ e J, que no LaTeX a gente coloca o T maiúsculo, ou então acho que é o θ maiúsculo, né? Então θ minúsculo e θ maiúsculo. Então onde esse θ maiúsculo depende, essa matriz depende que a matriz da curvatura depende da matriz da conexão. E é uma matriz de duas formas, porque cada θ é matriz de uma forma. Então você tem uma matriz de duas formas que representa a curvatura. Ou podemos usar dessa forma também. Então a matriz da curvatura depende, usando essa expressão, da matriz da conexão. Agora, o que acontece com essa matriz? O que acontece com essa matriz no aberto UV e na interseção? Então, na interseção, eu tenho essa relação. Então, a matriz da curvatura em U se relaciona com a matriz da curvatura em V a partir dessa relação. Essa relação vai ser importante para a gente mais para frente. Então, o que foi feito anteriormente serviu como base para chegar nesse lema, nessa expressão. Então, novamente, a matriz da curvatura em U está relacionada com a matriz da mesma curvatura em V através dessa expressão. Ou seja, ela é não sei o termo que eu posso usar, mas enfim, matriz de U depende da matriz em V por essa matriz G de UV. Essa é só o inverso dela. Bom, o objetivo dessa parte do curso é definir classes características, em particular classes de Chern, de um fibrado. Então, algumas demonstrações são omitidas, mas podem ser encontradas principalmente nesse livro aqui tem todo, no livro 1, no livro 2, no livro 3. Esse livro 1 é uma bíblia da geometria algébrica, que é o livro do Griffiths e do Joy Harris. Então, tudo que a gente precisa de geometria algébrica a gente encontra ali também. Ok, sabendo um pouquinho de conexão, sabendo que conexão pode ser entendida como uma maneira de derivar seções, ela tem uma matriz que representa ela em relação a uma base ou em relação a um frame. A partir da conexão, a gente define uma curvatura, e essa curvatura também tem uma matriz que a representa, e sabendo qual que é a relação dessa matriz nos abertos e principalmente na interseção, vamos considerar agora um polinômio invariante. Para a gente, um polinômio invariante vai ser um polinômio que age no espaço das matrizes e leva lá no corpo. Por exemplo, um exemplo desse polinômio pode ser o traço da matriz. Pega a matriz e leva no seu traço. Pega a matriz e leva num determinado menor. Pega a matriz e leva no seu determinante. Um exemplo, mas tem várias combinações. Então, para a gente, um polinômio invariante é um polinômio que respeita essa relação. Então, P de A é igual a P de G menos 1 A vezes G. Onde esse G é uma matriz do grupo linear. Ou seja, o determinante é diferente de zero. Então, todo polinômio invariante é um polinômio que satisfaz a relação. Uma caracterização de polinômios invariantes é esse daqui. É dizer que o polinômio não muda o valor do polinômio quando eu comuto as matrizes. Por mais que comutar, o espaço das matrizes não é comutativo, mas o polinômio invariante, quando eu comuto as matrizes, não altera o valor. Então, seria uma equivalência. Se satisfaz a condição de cima, satisfaz a de baixo e vice-versa. Então, posso definir das duas formas, ou posso definir de uma maneira e chegar na outra.
Um polinômio invariante. Exemplos importantes de polinômios invariantes são as funções simétricas elementares dos autovalores da matriz. Então, vamos denotar por CI. Como que a gente encontra essas funções simétricas elementares? Pego uma matriz A qualquer e desenvolvo esse determinante. Determinante do T vezes I mais o A. Onde esse I... Deixa eu... Então, calculo o determinante do T identidade vezes A, desenvolvo, eu vou ter um polinômio, aqui eu tenho o termo independente, elevado a 0, elevado a 1, Cn menos 2 elevado a 2 até o Cn. Aí, esses coeficientes, nesse desenvolvimento, levam o nome de funções simétricas elementares dos autovalores da matriz. Aí, com observação que a ordem da matriz é exatamente essa ordem aqui. Isso é importante para a gente. E, de uma maneira geral, o C índice N menos I da matriz pode ser calculado dessa forma. Não é um cálculo simples de fazer. Você pega a matriz, calcula o produto ED N menos I vezes dessa matriz, depois você extrai o traço. Não é um cálculo fácil de se fazer, mas é dessa forma que a gente define esses polinômios da matriz. Casos particulares. Esse termo independente, ele é, na verdade, o determinante dessa matriz. E o C1, ele é o traço da matriz. O C2, por exemplo, eu teria que calcular, pegar a matriz A, calcular os menores de ordem 2. Trabalhar com os menores de ordem 2. Aí, C3, C4, aí complica um pouquinho mais, mas é uma definição algébrica, né? Bom, ok. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos juntar polinômios invariantes com curvatura. Curvatura, através de uma curvatura, a gente monta uma matriz. Então, nós vamos pegar o polinômio e calcular nessa matriz da curvatura. Então, considere um fibrado vetorial de posto R sobre uma variedade M, nabla uma conexão em E K de nabla sua respectiva curvatura, sendo essa matriz θ maiúsculo a matriz de duas formas que representa essa curvatura num aberto trivializador. Então, a gente viu lá atrás qual que é a relação da matriz de curvatura no aberto U interseção com o aberto V. Tem essa relação aqui, ó. E se a gente observar, ó, vai acontecer isso daqui. Aí eu vou calcular um polinômio invariante nessa expressão. Eu poderia ter colocado U aqui, mas achei que ia carregar muito, acabei não colocando. Mas seria interessante se tivesse U aqui para deixar claro que o que está do lado esquerdo é a matriz da curvatura no aberto U. Aí eu pego um polinômio invariante P e vale a seguinte relação. P no aberto U é igual... Deixa eu colocar em cima para uniformizar a notação. P no aberto U é igual a P no aberto V. Uma definição global. Aberto, de alguma maneira. A definição coincide. Globalmente está bem definido. Se a dimensão desse polinômio é K, então está bem definido. Porque cada elemento dessa daqui, cada elemento dessa matriz é um elemento de duas formas. Polinômio de grau K, e você vai obter uma 2K forma. Então a gente define global. Então a gente define
forma da curvatura restrito a U como o polinômio calculado na sua matriz de representação. E ela está bem definida por conta dessa propriedade. Um resultado importante. Essa 2K forma, vamos pensar assim, ó, ela é uma forma fechada. Ou seja, a diferencial dela é zero. Eu não trouxe a demonstração desse resultado, mas a gente tem lá no... Esse daqui é o livro do Rogério com Soares. Também encontra-se no livro fechado, ou seja, a derivada de forma fechada. Fernando, desculpa interromper. Eu não sei se para os demais, mas para mim tá travando um pouquinho. Eu até esperei um pouquinho para ver se estabilizava. Não comprometeu assim o entendimento, mas como a gente está gravando, né? Uhum. Então eu vou trocar de internet só um minutinho. Tá bom, muito obrigada. Como você tinha pedido para avisar, né? Então, sim. Thaís? Oi, Fernando. Tá me ouvindo bem? Agora parece que já está um pouco melhor já. Não, beleza, então acabei de trocar, então acho que eu estou na conexão e posso continuar, né? Tá joia, maravilha. Obrigada. Nada, eu agradeço. Então, eu estava na parte de falar que definir essa 2K forma, que é P da curvatura de Nabla, ela está bem definida globalmente por conta dessa relação, que na interseção os valores são os mesmos. Então, essas duas formas, de uma maneira global, ela é fechada, ou seja, a derivada dela é zero. Então, dizem que a demonstração desse resultado pode ser encontrado ou no livro 3, que é o livro do Rogério Mon e do Márcio Soares, ou no livro do Griffiths. Então, esse último teorema nos diz que essa forma, P da curvatura da conexão, define um elemento na cohomologia de de Rham. Eu vou definir esse elemento na cohomologia de de Rham, mas muitas vezes é interessante usar a cohomologia de Dobot para poder facilitar os cálculos e poder representar um certo resíduo. Eu gostaria de chegar na parte de resíduo. Mas vou definir na cohomologia de de Rham, para mim vai estar bom. Mas muitas vezes a gente define na cohomologia de de Rham, usa o isomorfismo da cohomologia de Dobot. A cohomologia de Dobot depende das derivadas parciais e trabalha, explora resíduos ali dentro da cohomologia de Dobot. Mas vou definir na cohomologia de de Rham, tá, acho que está bom. Então, como essa forma P do K de Nabla é uma forma fechada, que a derivada dela é zero, então ela define muito bem o elemento nessa cohomologia. Só relembrando, o Q-ésimo grupo de cohomologia de de Rham é definido por esse espaço quociente das formas fechadas com formas exatas. Uma forma exata, quando ela é a derivada de alguém. Então, por exemplo, de uma outra forma. Então, para eu ter um elemento aqui dentro, eu preciso que a forma seja fechada. Aí eu considero a classe dela nesse espaço quociente. Aí ela vai ser zero quando, além dela ser fechada, ela é exata. Então, essa classe que a gente construiu aqui atrás, ou essa 2K forma, ela pode ser considerada como um representante na cohomologia de de Rham.
Aí eu vou denotar esse representante por classe de P, K, nábula. E mais, esse lema fala que essa classe, lá na cohomologia de de Rhan, não depende da conexão. Então, olha só, a gente começou inicialmente com um fibrado de posto R sobre uma variedade M. A esse fibrado a gente associou uma conexão. A essa conexão, a gente viu que tem muito bem uma matriz, que eu represento. Depois a gente associou uma curvatura da conexão, e também tem muito bem uma matriz que eu represento. Pegamos um polinômio simétrico homogêneo e calculamos nessa matriz, para representar esse elemento aqui. Esse elemento depende da conexão. Mas, como essa classe não depende da conexão, então ela vai depender somente do fibrado. Ou seja, esse elemento aqui, lá na cohomologia de de Rhan, pode ser entendido como um elemento do fibrado. Então, a gente define a classe característica do fibrado E por esse elemento lá na cohomologia de de Rhan. Ou seja, é o polinômio no fibrado, seria a classe característica do fibrado, é definido como um polinômio na matriz de curvatura de uma conexão qualquer. Isso para a gente é uma classe característica do fibrado. Então, o que foi feito aqui em cima é o que a gente chama de homomorfismo de Weil. Associa um polinômio, pega um polinômio na álgebra graduada dos polinômios e envia no grupo de cohomologia. Aí, esse elemento que chega lá no grupo de cohomologia a gente chama de classe característica desse fibrado. Então, é a teoria geral para um fibrado qualquer e para um polinômio qualquer. Aí, o nosso objetivo é particularizar tanto o fibrado quanto o polinômio para a teoria de foliações. Agora, no caso particular em que esse polinômio é o CI, ou seja, posso considerar esse polinômio em particular como os polinômios simétricos elementares dos autovalores de uma matriz. Então, essa classe característica leva o nome de classe de Scherner. Então, primeiro a gente considera as formas de Scherner, seria o CI da curvatura, eu posso definir dessa maneira, coloca esse fator de correção. E a classe desse elemento, lá no grupo de cohomologia, então essa classe está na cohomologia de de Rhan, leva o nome de classe de Scherner do fibrado. Então, para cada I, eu tenho uma classe de Scherner. O I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a N. Nessa definição, sempre o C0, que faltou C0 de E, sempre vai ser 1. Independente do fibrado, o C0 sempre vai ser 1. E a gente define a classe de Scherner total como a soma de todas as classes de Scherner. Define cada grau, aí quando eu somo todas, eu tenho a classe de Scherner total. Como observação, esse R aqui, ó. Então eu tenho os índices da classe de Scherner varia de 0 até R, onde esse R, vamos ver de onde surge esse R. Se a gente observar, bom, vamos espaço. Se a gente observar, a gente começou com um fibrado de posto R. Aí a gente pegou uma seção, um frame, e um frame para a gente, ele tem S elementos. Então, quando eu trabalho com a matriz de conexão, e da mesma forma, quando eu trabalho com a matriz da curvatura, são matrizes de posto R. Fernando, o referencial tem R elementos, né? Isso, tem R elementos. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Vou pensar. Podemos entender assim, que ele tem R, ele é composto por R seções. Então, se eu estou com fibrado de retas, fibrado de posto 1, o referencial vai ser só uma seção. Certo. Então, essa matriz, tanto da conexão quanto matriz da curvatura,
são matrizes de tamanho R. Tá. Então, se são matrizes de tamanho R, quando eu aplico o polinômio, vamos voltar nessa expressão. Vamos voltar nessa expressão. Eu pego aqui é a teoria geral, mas quando eu pego a matriz da conexão, ela mora aqui, ó. Então, nesse desenvolvimento, eu tenho de R até 0. R-1 até o 0. Então, eu tenho R classes de Chern. E esse R depende exatamente do posto. E nessa definição, a gente define que o C... Deixa eu ver onde que eu estou. O CJ de E é igual a 0 para J maior do que o posto de E. Então, esse R está intimamente ligado com o posto de E. E existem várias maneiras de definir classes de Chern. Por exemplo, lá na teoria de interseção, é definido classe de Chern não simplesmente, mas é definido como elementos na cohomologia de maneira que satisfaz alguns axiomas, algumas propriedades. Então, são elementos aqui, tal que satisfaz 1, 2, 3 propriedades. E uma delas é essa daqui, que a classe com índice maior do que o posto é 0. Aí, o que eu trouxe é usando teoria de Chern-Weber. Então, algumas propriedades de classe de Chern. Então, lá na teoria de interseção, a gente define o elemento lá de maneira que satisfaz uma dessas propriedades que eu vou colocar aqui. Por exemplo, vamos tomar 2 fibrados quaisquer numa variedade N, dependente do seu posto. Então, primeira propriedade. Vamos considerar só o fibrado F. O fibrado F eu vou usar na segunda propriedade. Então, seria o fibrado Pullback. Se eu tenho uma aplicação holomorfa entre duas variedades, tem sentido eu puxar o fibrado E para um outro fibrado, que a gente chama de fibrado Pullback, agora em N. E eu tenho a relação entre as classes de Chern, desse e desse aqui, que vai ser naturalmente puxado. Então, a gente chama essa propriedade de naturalidade. Então, a J-ésima classe do fibrado Pullback é o Pullback da J-ésima classe do fibrado E. É uma propriedade que dá o nome de naturalidade. Propriedade 2. Se eu tenho os 2 fibrados, eu posso construir o terceiro fibrado, que é a soma direta desses 2 fibrados. E posso me perguntar qual que é a relação das classes de Chern desse terceiro fibrado com as classes de Chern dos fibrados iniciais, o E e o F. Então, a gente tem essa relação. A J-ésima classe de Chern da soma direta é esse produto. Se a gente observar, isso daqui tem várias parcelas, e cada parcela tem grau J. E em termos de classe de Chern total, a classe de Chern total da soma é o produto das classes de Chern. A gente chama de fórmula de Witten do produto. Eu listei essas propriedades porque eu espero utilizar elas daqui a pouco. A terceira propriedade, classe de Chern dual, que também é uma operação que eu posso fazer no fibrado. Então, se eu tenho um fibrado, tem sentido falar no seu dual. O clássico é o fibrado, o dual do tangente é o fibrado cotangente. Fibrado de um forma. E a J-ésima classe do fibrado dual de E tem a relação com o fibrado de E com -1, com menos J. Então, se a gente observar, o C2 do dual é a mesma coisa que o C2 do fibrado E. Então, os graus pares não alteram o valor. Os graus ímpares mudam o sinal. Então, essas propriedades ajudam bastante quando a gente precisa calcular algumas classes de Chern. A gente usa muito elas. Agora, no caso particular, quando o segundo fibrado F é um fibrado de retas, ou seja, tem posto 1. Então, eu tenho um produto tensorial. O J-ésima classe do produto tensorial se relaciona
com as classes de Chern dos anteriores dessa maneira. Se a gente observar, o C1 é um fibrado de reta. Então, eu só tenho o C0, que vale 1, e o C1. Aí, nessa relação, aparece o C1 elevado à potência, para eu ter monômios de grau J. Aí, no caso particular dessa propriedade, quando o J é 1, eu tenho essa expressão. Outra propriedade que eu não falei, mas nós vamos usar e deve aparecer daqui a pouco, mas é porque eu não defini fibrado virtual. Fibrado virtual podemos entender como uma maneira de falar da diferença de dois fibrados. A gente define como uma classe de equivalência com os elementos lá no grupo de Grothendieck. Mas eu acho que não dá para definir esse tipo de fibrado. Mas deve aparecer em alguns cálculos e temos algumas propriedades de classe de Chern para esses fibrados. Por exemplo, quando eu calculo, vamos colocar R. R seria o grau top, o último grau. Quando eu calculo E tensor com L em fibrado de reta, isso é a mesma coisa que o grau top do seguinte fibrado virtual, E menos L. Pensa que é um outro fibrado. Temos um outro fibrado. Então, se eu quero calcular muitas vezes a classe de Chern, que é um R, se eu quero calcular muitas vezes a classe de Chern desse fibrado virtual, eu uso essa propriedade, isso no top, vale isso, no grau top. Uso essa propriedade e calculo a classe de Chern top desse fibrado torcido. É torcido por L, usando essa expressão. Aí, no caso particular do C1, eu também tenho C1 de E torcido por L igual C1 de E, vou colocar, mais C1 de L dual. Não, desculpa. Está errado. Aqui é o virtual, não é o torcido. Que é o C1 de E menos L. Então, a primeira classe de Chern desse fibrado virtual, E menos L, eu calculo como C1 de E mais, aí aqui o C1 do paga o preço do dual. Então, essas duas propriedades que eu acabei não listando, porque eu não falei de fibrado virtual, nós vamos usar mais para frente. Um exemplo agora para calcular a classe de Chern, que muitas vezes a gente usa em alguns cálculos, que são as classes de Chern do tangente do PN. Então, as classes de Chern do tangente do PN pode ser dado dessa maneira. Esse binômio vezes H elevado a K. Isso é a késima classe. Onde esse H é a classe hiperplana, que seria o C1 do O1. O1 é aquele fibrado que eu defini na aula passada, que é um fibrado associado a um hiperplano qualquer. E o C1 dele a gente chama de classe hiperplana. Então, por exemplo, se eu estou em... vou pegar P3. Se eu estou em P3, o C0 do P3 sempre vai valer 1. O C1 do P3, eu uso a expressão acima. O C1 do P3 eu vou ter 4 calculado 1 a 1. H elevado a 1. Um binômio 4 calculado 1 a 1 me dá 4H elevado a 1. T2 do P3 usa a mesma expressão. 4, 2 a 2. Se eu não me engano, isso vai me dar 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 4, 3, 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Corta isso com esse dá 6. 6H2. E por aí vai. Então, usando essa expressão, eu tenho todas as classes de Chern do projetivo.
Demonstração. Uso. Começa com uma sequência de Euler, sequência exata de Euler, onde esse elemento aqui, ó, C, seria o fibrado trivial de posto 1, ou seja, ele é o Pn vezes a fibra. Então, sempre quando aparece essa expressão, por exemplo, se aparecesse CR, seria o fibrado virtual de posto R. Então, é a variedade vezes a fibra. Aí a gente usa propriedades anteriores de classe de Chern e calcula a classe de Chern desse elemento. Aí, uma observação é que essa sequência é uma sequência sem infinito, e é uma sequência que cinde. Ou seja, é uma sequência que eu consigo aplicações daqui para cá, consigo aplicações daqui para cá, de tal forma que eu consigo escrever o fibrado do meio como soma direta dos fibrados da ponta. Ou seja, eu vou colocar CPN. Então, classe de Chern do fibrado da esquerda é igual a classe de Chern do fibrado da direita. O que acontece aqui? Então, classe de Chern do fibrado da esquerda é igual a classe de Chern do fibrado da direita. Aí a gente usa a fórmula de Witten com produto. Classe de Chern total da soma direta é classe de Chern do produto. E observa que para fibrado, eu acabei não calculando e não fazendo, mas classe de Chern para fibrado trivial, a classe de Chern total vale 1. Isso porque eu só tenho o C0. O C1, o C2, todos são zeros. Aí, o C1 elevado à soma direta de n mais 1 seria uma cópia de O1 n mais uma vezes. Então, e desse lado fica só o C do TPN. E daqui para cá, eu uso novamente a fórmula de Witten do produto. C do produto é o produto do C. Então, aqui, vou ficar com C de O1. Deixa eu melhorar. C do O1 n mais uma vezes. Vou colocar assim, n mais 1. E o C do O1 é 1 mais... Então, C do O1 é 1 mais o C1 desse elemento. Só que um C1 desse elemento eu estou chamando de H. É classe perpétua. Então, por isso que fica n mais 1. Então, fica 1 mais H elevado a n mais 1 igual a classe de Chern total do tangente do PN. E aí, desenvolve esse produto notável elevado a n mais 1. Aí aparece essa expressão. Então, a gente tem uma maneira de calcular todas as classes de Chern do tangente, do fibrado tangente do PN. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre resíduos de Balbot para foliações. Então, considere F uma foliação de dimensão 1 em M. Estou fazendo para a dimensão 1, mas pode ser feito, a teoria muda um pouco, mas pode ser feito uma foliação de dimensão K qualquer. Então, considere F uma foliação de dimensão 1, dada pelos seguintes dados. Uma cobertura, como a gente viu aula passada, uma família de campos de vetores holomorfos, que eu vou chamar de V-alfa, e as funções de compatibilidade, as funções que ligam os campos. Então, só estou recuperando algumas definições. Então, a gente define o conjunto singular dessa foliação, considerando o conjunto singular dos campos. Então, defino o conjunto singular de SV, seria SV-alfa, que seria os pontos em um alfa que zera esse campo. Depois verifico que na interseção os pontos singulares são os mesmos. Porque pego um ponto P, uma variedade, M, o alfa, o beta. Pego um ponto na interseção, um ponto Pzinho, de maneira que é um ponto singular de V-alfa. Então, você verifica que necessariamente, quando você joga aqui nessa expressão, necessariamente, como esse elemento não é zero, necessariamente zera V beta. Então, todos os pontos na interseção, todos os pontos singulares de V alfa coincidem com os pontos singulares de V beta. Ou seja, você tem um conjunto analítico muito bem definido na variedade toda.
que é o conjunto singular da foliação. Então, esse conjunto S, todos os pontos P em M, de maneira que zero o campo, está bem definido globalmente. Então, vimos também, acho que no início da aula passada, ou no final da primeira aula, que essas funções satisfazem as condições de cossículo, e daí define um fibrado tangente. No fundo, ela define o fibrado, esse cossículo define o fibrado cotangente, define um fibrado que a gente chama de cotangente, o dual desse, que a gente chama de fibrado tangente à foliação. E nós vamos considerar esse fibrado diferença, que nós chamamos de fibrado normal da foliação. Seria o tangente do ambiente menos o fibrado tangente da foliação. Muitas vezes, quando a gente está lidando com foliação de dimensão 1, a gente usa essa notação, quociente. O tangente, quociente com fibrado, o tangente do ambiente, sustentado com o tangente da foliação. Isso é um fibrado virtual, uma maneira que a gente tem de falar da diferença no fibrado. E na foliação de dimensão 1, ele é um fibrado. Quando você pega a foliação de dimensão mais alta, ele é um feixe. Eu falei, acho que na aula passada, retrasada, não me lembro, que o conjunto singular da foliação, de uma maneira geral, é medida pelo feixe normal, ou pelo fibrado normal, dependendo da situação, que é exatamente esse cara. Então, esse cara aqui, esse elemento, que mede as singularidades da foliação, consegue entender as singularidades. Então, por isso, a gente estuda classes de Chern desse fibrado, que é ele que mede as singularidades. Então, vamos usar esse elemento e também vamos estudar a classe de Chern desse fibrado, que é o fibrado acima, buscando condições da foliação. Então, assuma no primeiro momento que a dimensão do conjunto singular é zero. Isso significa que minha foliação só tem singularidades isoladas. E vamos usar a notação de U como todo o ambiente menos o conjunto singular. Ou seja, em U tudo é regular. Aí considere o que a gente chama de cohomologia relativa. Através dessa cohomologia relativa, a gente tem uma sequência exata curta de cohomologia. Da cohomologia relativa, eu vou para a cohomologia de Derram normal, e depois eu projeto na cohomologia em U. Agora, vamos tomar um elemento aqui, ó. Vamos considerar um elemento na cohomologia de Derram, H estrela de M. Esse elemento pode ser qualquer coisa. Em particular, pode ser o que a gente já definiu. A gente pegou classes características e viu que a classe característica de um fibrado pertence à cohomologia. Em particular, ou mais particular ainda, as classes de Chern desse fibrado. Também pertence à cohomologia. Ou mais particular ainda, quando esse é um fibrado associado à foliação. Então, teoria geral, pega um elemento aqui e assuma que ele admite um levantamento. Assumir que esse elemento admite um levantamento, eu tomei um cara aqui. Assumir que ele tem um levantamento dar a hipótese de que existe um elemento no grupo anterior de maneira que ele é jogado aqui. Ou seja, peguei um φ aqui, assumi que ele tem um levantamento, assumir que tem um outro elemento que eu chamei de psi chapéu, de maneira que é jogado aqui. Eu vou colocar a suma que ele tem, mas em teoria de foliações tem um resultado que chama teorema de anulamento de Bott. Teorema de anulamento de Bott. Esse teorema que garante, desde que você tenha uma foliação redundante, mas uma foliação integrável, ou você tem uma forma integrável, desde que a sua foliação seja integrável, você tem esse levantamento. Mas na teoria geral, assuma que tem um levantamento, então podemos considerar o seguinte diagrama comutativo. Ó, grupo de cohomologia, aí aqui seria o tal do levantamento, para você pegar o elemento daqui e jogar aqui. Então, peguei esse φ, obtive esse levantamento aqui. Aí eu pego esse levantamento, jogo. Aqui eu estou fazendo a passagem da cohomologia para homologia. Aí quem faz essa passagem é a dualidade Alexander. Pega o elemento na cohomologia e joga na homologia de S.
onde S é o conjunto singular. E um elemento aqui na homologia, eu posso incluir da homologia de S para a homologia de M, usando essa aplicação que ela é induzida da inclusão. E esse P é a dualidade, desde que M é suave, eu estou considerando M suave, esse P é a dualidade de Poincaré. E esse diagrama é comutativo. Então, se esse diagrama é comutativo, peguei esse elemento aqui, ó. Comecei nessa frase. Tome esse psi aqui. Existe esse levantamento. Você joga esse elemento para cá. E você manda ele para cá. Então, formalmente, eu teria I, aqui. Igual a π. Então, como esse diagrama é comutativo, vale essa igualdade. Mas esse A a gente muitas vezes omite, a identidade também a gente omite. Então, a gente tem isso daqui, ó. Pelo fato do diagrama ser comutativo, esse P de psi é igual a esse elemento aqui. Peguei o elemento aqui e consegui mudar. Isso é o que a gente chama de teorema do índice, ou teorema de resíduo. Em casos particulares desse teorema de índice, quando a estrela que eu coloquei aqui é top, vamos ver o que é a estrela. A estrela é o índice do elemento que eu tomei aqui, ou o grau desse elemento. Então, quando ele é top, quando ele vale 2n, e a dimensão de S é 0, então, 2n menos 2n dá 0. Grupo de homologia de n, ou de ordem 0, é o isomorfo AC. E nesse grau top, essa dualidade é integral em n. Então, eu tenho essa expressão. Integral do elemento inicial sobre a variedade em questão. Eu já coloquei soma de resíduos, mas seria esse elemento aqui. É que quando a gente lida com foliação, aparecem esses índices e a gente aparece exatamente dessa forma, a gente chama isso de resíduo, como elemento lá na homologia. E essa soma para P pertencente a S. Outro caso particular agora. Podemos tomar esse psi aqui, ó, como P, vamos pegar classe de Chern, pegar top, classe de Chern top, do fibrado normal da foliação. Observação, como eu falei, esse fibrado normal da foliação, ele tem posto N, que é o posto do ambiente. Então, pego no caso particular do φ calculado no normal da foliação, onde φ é um polinômio simétrico. Aí a gente tem o clássico teorema de Malbot. Integral de um polinômio simétrico no normal, poderia ter colocado o normal aqui, da foliação, é igual à soma dos resíduos. Eu fiz essa construção considerando F uma foliação de dimensão 1, mas não necessariamente, vale para qualquer dimensão, o teorema de Malbot. Aí você tem o resíduo para qualquer dimensão também. Aí, e mais, esse φ está sendo considerado como grau top, mas não necessariamente. E para eu ter esse levantamento, dado o elemento aqui, eu construo um psitil aqui. Para eu ter esse levantamento, uma das hipóteses, quando a gente lida com teoria de foliações, que é considerar esse elemento vindo do polinômio num fibrado virtual, eu não necessariamente preciso trabalhar com CN, mas preciso trabalhar com o grau, vou colocar assim, ó, deg de φ maior do que a codimensão da foliação. N menos a dimensão de N. Então, nessas condições, para um polinômio φ, esse na verdade, para esse polinômio φ de maneira que o grau dele é maior do que a codimensão da foliação, a gente tem o teorema mais geral, que é o teorema de Malbot, que relaciona, o bacana desse resultado é que ele relaciona um ambiente global com a soma de vários elementos locais.
que essas singularidades, cada uma está numa carta, ou 3 em uma carta, ou seja, eles estão em partes locais. E esse cálculo do resíduo também é local. Você calcula o resíduo em cada aberto, onde você tem singularidade. Aí você soma esses elementos de uma maneira local, você tem um objeto global, que é esse aqui. Onde... Fernando. Oi. Desculpa interromper, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se tem muita relação, mas pelo menos os elementos da construção tem, né? O resíduo esse resíduo, né, que é uma informação local da singularidade, em especial no caso que a foliação é dada por um campo, né? Certo. Tem alguma coisa a ver com o índice da singularidade do campo? O índice de Poincaré-Hopf, no caso? Tem. Vai aparecer uma expressão aqui embaixo. Em geral, não. Mas quando você tem um campo muito especial, tem. E esse campo é quando ele é definido globalmente. Porque, em geral, o seu campo ele não é definido globalmente. Ele é definido em cada carta e ele tem a ligação em cada carta. Mas ele é não definido globalmente. Mas, quando o seu campo é definido globalmente, esse índice é o índice exatamente não sei, notação, vou colocar pH, índice de Poincaré-Hopf do campo em P. Certo. Exatamente o mesmo. Aí, o que a gente tem como caso particular, que eu vou colocar aqui embaixo, é o teorema de Poincaré-Hopf. Legal. Aí a gente consegue recuperar. Sim. Então, a gente pode entender resíduo como uma generalização desses índices. Na verdade, do índice de Poincaré-Hopf para o campo. Entendi. Legal. Bem legal. Obrigada, Fernando. Então, agora, se a gente pega, agora respondendo a Thaís, no caso, se a gente tiver esse tangente da foliação, eu defini ele através de cociclo e ele é um fibrado de retas, que é a minha foliação de dimensão 1. Aí, no caso que ele é trivial, no caso que ele é um fibrado trivial, e no caso que eu considerar φ, pode ver que o φ aqui também está geral. Se eu considerar φ, eu coloquei o CN porque é a classe de Charlie-Top nesse caso, para o fibrado. Então, se eu considerar φ a classe de Charlie-Top, a gente recupera o que a Thaís falou, que é o clássico teorema de Poincaré-Hopf. Então, meu fibrado é trivial, aqui eu não tenho. Fico com CN do TM. CN do TM calculado em M. E os resíduos coincidem com o índice do campo, que é o índice de Poincaré-Hopf do campo. Uma singularidade. Aí, esse resultado é muito bacana. Vamos colocar, porque quando M é suave, eu tenho que a integral do CM, da classe Charlie-Top, recupera a característica de Euler. Aí, esse resultado é muito bacana, e a gente pode entender ele, alguns textos chamam teorema da esfera cabeluda, porque dependendo do ambiente que a gente calcula, por exemplo, que a gente use, vamos pegar S2, se não me engano, S2 da esfera. Se eu pego a esfera, a característica de Euler da esfera, se eu não estiver enganado, vale 2, diferente de 0. Então, se esse daqui é diferente de 0 para a esfera, significa que esse lado direito também é diferente de 0. Então, essa soma é diferente de 0. Então, tem pelo menos algum ponto que o índice é diferente de 0. Então, tem pelo menos algum ponto de singularidade do campo. Ou seja, na esfera, qualquer maneira que eu coloque campos de vetores, eu tenho que ter singularidades. Então, em geral, vou ter duas, muitas vezes, né? Uma no polo norte e outra no polo sul. Então, o teorema da esfera cabeluda, porque se a gente associar nosso S2 com nossa cabeça e um campo de vetores com os nossos cabelos, se a gente tentar pentear a esfera, sempre vai ter um redemoinho. Então, a gente consegue fazer essa associação do ponto singular, que seria o ponto singular do campo, ou dos cabelos, com o redemoinho. Coisa que não acontece com
com o toro. O toro, se eu não me engano, a característica de Euler é 0. Então, eu não consigo tirar esse tipo de informação do toro. Bom, proposição agora para foliação. Seja F uma foliação de dimensão 1 em Pn. Olha que bacana. O conjunto singular é diferente de 0. Ou seja, às vezes a gente trabalha de uma maneira local, numa carta, eu estou com um campo que não tem singularidades ali. Mas, se eu tiver em Pn, se essa carta for uma carta de Pn, necessariamente, em algum lugar vai ter singularidade. Em alguma outra carta ou no infinito vai ter singularidade. Então, toda foliação de dimensão 1 em Pn tem singularidade. Aí é uma aplicação das classes de Chern e o teorema de Balbot. Então, eu falei na aula passada que o tangente da foliação era um OK. E depois daquele teorema de caracterização, eu chamei o K de 1 menos D. Onde D era o grau da foliação. Deixa eu encontrar. Eu chamei o D de 1 menos K, onde D é o DEG da foliação. Então, DEG da foliação 1 menos K. Então, muitas vezes a gente escreve que o tangente da foliação é 1 menos D, onde D é o grau da foliação, que é o que está aqui, pela expressão da aula passada. Então, uso uma das propriedades de Chern para fibrado virtual. Eu falei ali atrás. E menos um fibrado de reta, classe de Chern top. Vou colocar assim. E torcido por L dual. Então, tem as mesmas classes de Chern top, esses dois fibrados. E uso o teorema de Balbot para o CN. Então, chego nessa expressão. E vou calculando. Vou desenvolvendo a classe de Chern aqui do lado esquerdo. Então, uso a propriedade que está ali em cima. Do fibrado virtual, passo para o tensor. Desenvolvo essa expressão. Está lá atrás em termos de qual que é a classe de Chern top do produto tensorial de dois fibrados. É um produto, um somatório. Coloco o somatório para o lado de fora. E exploro a classe de Chern do tangente do projetivo. A gente viu que depende do binômio de Newton. E chego nessa expressão aqui, eu estou usando aqui, pode ver que a integral sumiu, não que ela sumiu. Eu estou usando aqui, isso aqui vale 1. Integral de Chern do C1 elevado a n, de Pn, vale 1. Então aparece o h elevado a k, e nessa outra expressão aparece o h elevado a n menos k. Então, o produto dá h elevado a n. O restante é constante, vai para o lado de fora, sobra só essa expressão. E a gente mostra que essa expressão é diferente de zero. Então, se essa expressão é diferente de zero, então, a mesma conclusão do Poincaré-Roppin. Então, isso daqui também é diferente de zero. Então, tem pelo menos um ponto cujo resíduo é zero, é diferente de zero. Ou seja, tem pelo menos um ponto singular. Um dos problemas em teoria de foliações é encontrar uma maneira de calcular resíduo, de uma forma geral. E eu defini resíduo como elemento na homologia. Só que se eu pego uma foliação mais simples ou mais difícil, como que eu apresento o resíduo? Esse é um problema clássico. Em geral, a gente não tem essa resposta. A gente tem respostas para casos particulares. Por exemplo, quando eu trabalho com foliações de dimensão 1. Eu trabalho com foliações de dimensão 1 e P uma singularidade isolada, eu consigo essa expressão, que o resíduo da foliação F, a partir do polinômio π, na singularidade isolada, é calculado por essa integral. Isso é calculável. A gente chama esse lado direito, a gente chama de resíduo de Grothendieck. Ele é calculado. Ele é definido não por foliação, ele é definido para forma em geral. Aí Balbot associou o resíduo, esse daqui é o resíduo de Bott, associou esse resíduo de Bott definido na homologia para esse elemento aqui. Então isso foi um ganho muito bom. Mas foliação de dimensão 1 em singularidade isolada. Se eu exigir um pouquinho mais que essa singularidade seja não degenerada, ou seja, que o determinante do jacobiano do campo seja diferente de zero, eu tenho uma expressão melhor ainda. Então, basta eu calcular esse quociente.
Aí facilita bastante. Em geral, as singularidades isoladas são não degeneradas. Então ajuda muito. Mas se eu tenho uma foliação de dimensão 2, não sei se isso vale. Se eu tenho foliação de dimensão 3, não sei se isso vale. Se eu tenho uma foliação de codimensão 1, aí, sobre certas condições, eu tenho algo parecido. Não coloquei aqui, mas eu tenho algo parecido. Um exemplo. Considere uma foliação F em P3 dada localmente na carta U0 pelo campo X com essas coordenadas. x1 ao quadrado menos x1, x2 ao quadrado menos x2, x3 ao quadrado menos x3. Essa é uma foliação de grau 2. Então, se a gente lembrar, lá da aula passada, eu estou uma foliação de grau 2 em P3. Então, aqui eu acabei não falando. Mas essa singularidade tem só singularidades isoladas. Só olhando não dá para saber. Mas tem só singularidade isolada. Então, a quantidade delas, contados com multiplicidade, é 2, que é o grau elevado a 3, mais 2, que é o grau elevado a 2, mais 2, mais 1. Isso aqui vai me dar 10. Então, eu tenho 15 singularidades contadas com multiplicidade. Aí eu calculo no braço, por exemplo. Quando eu coloco assim, eu coloquei aqui verificar, vamos verificar o teorema de Balbot. Verificar, na verdade, é... Vamos ver. Vamos pegar aqui. Verificar é calcular os dois lados separadamente e ver que de fato dá o mesmo número. Então, calculo os resíduos e calculo esse lado aqui. Então, tenho 15 singularidades. Nessa carta, o zero encontro os zeros do sistema. Primeira coordenada igual a 0, segunda coordenada igual a 0, terceira coordenada igual a 0. 0 todo mundo. Aí eu vou ter essas possibilidades. 8 singularidades nessa carta. Aí passo para outra carta. Na carta 1, encontro outras singularidades. Passo para a carta U2, encontro outras singularidades. Passo para a carta U3, encontrei mais essa daqui. Então tem 15 singularidades olhando as 4 cartas. Aí calculo, então, resumindo, temos esse conjunto singular com pontos isolados. Calculo a matriz jacobiana. Calculo a matriz jacobiana, pego a expressão do campo, derivo a primeira expressão com relação a x1, a x2 e a x3. Coloco na primeira linha. Eu tenho essa matriz. Faço a mesma coisa com a segunda linha e com a terceira linha. Depois calculo ponto a ponto. Então, o determinante dessa matriz jacobiana é exatamente a classe de Chern top do Jx, do jacobiano do campo. O determinante dela me dá esse cara aqui. Calculo o C1. Eu passei lá atrás que o C1, a primeira classe de Chern, é o traço dessa matriz. Então, calculo o traço. O C2, deixei aqui, acabei não fazendo. Mas C2, nesse caso, é calcular os determinantes dos menores de ordem 2 por 2. Aí, vamos pegar alguns polinômios. Vamos listar as possibilidades de polinômios de grau 3. Eu tenho φ. Eu coloquei o primeiro caso, porque vai ter outros casos. C3, tem grau 3. Posso olhar o C1 ao cubo. E posso olhar também C1 vezes C2. Então, posso, nesse caso, calcular, eu posso usar o teorema de Balbot para esses 3 polinômios. C3, C1 ao cubo, C1 vezes C2. Então, vou usar para C3. Essas singularidades são todas não degeneradas. Vamos usar essa informação aqui embaixo. Se eu trocar esse φ por C3, olha o que acontece. C3 do jacobiano é o determinante. Então, eu fico determinante por determinante. Então, isso me dá 1. Ou seja, no teorema de Balbot, para o C3, nesse caso, eu vou estar somando singularidades. Então, nesse primeiro caso, desse lado aqui, como eu tenho 15 singularidades, isso tem que dar 15.
Aí eu tenho que desenvolver esse outro lado agora usando classes de Chern. Observo que o grau de F é 2 e jogo ele aqui, ó, nesse elemento. Então, vou ficar com 1 menos 2, vou ficar com menos 1. Aí eu passei do fibrado virtual para o torcido. Então eu dualizo o fibrado que aparece aqui. Por isso que aparece o O1. E vou desenvolvendo. O que é o C3? É bem um binômio mesmo. Seria o C3 desse, mais o C2 desse, o C1 desse, mais o C1 desse primeiro com o C2 desse. O C2 desse não tem, porque ele é um fibrado em retas. Então é um C1 ao quadrado. Mais o C3 do último. C3 não tem, mas é um C1 ao cubo. E veja, o que é o C3 do tangente do projetivo? Está no lema lá atrás, 4H. O que é o C2 do tangente projetivo? 6H, 6H2. O que é o C1 do O1? E aqui falta um par. C1 do O1 é a classe hiperplana. H. Faço a mesma coisa com os outros. Então eu vou ter 4H3, 6H3, 4H3 mais H3. Seria esse daqui. Tomando tudo, eu vou ter 15H3. Jogo 15 para o lado de fora e chego que 15 é igual a 15. Poderia fazer a mesma coisa no segundo caso, para φ igual a C1 ao cubo. Segue os mesmos passos. Basta calcular C1. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque agora do lado direito eu não vou estar contando singularidades. Mas eu consigo verificar aqui o C1, o resíduo de C1 ao cubo da foliação é C1 ao cubo do jacobiano. E C1 é o C1 desse jacobiano é o traço. Então calculo o valor do traço e elevo ao cubo. Aí eu vou ter os valores. Passa um pouco direto. Aí verifico também que a soma desses resíduos, ou a soma dos resíduos dá 125. Depois eu calculo do lado esquerdo, que seria as classes de Chern. Eu vou verificar aqui, dá 125H ao cubo. Então integro, vai dar 125 também. E poderia fazer também para φ igual a C1 vezes C2. Seria o produto desses dois polinômios simétricos elementares. Aí esse eu não fiz as contas, mas é possível fazer usando os dados anteriores. Só para finalizar, gostaria de fazer pequenos comentários em alguns problemas em aberto que tem na teoria de foliações. Então, primeiro, determinar o resíduo de uma foliação geral. Foi aquilo que eu comentei. Temos alguns resultados em alguns casos específicos. Se a foliação é de dimensão 1 ou se a foliação é de codimensão 1, na singularidade isolada. Tem um outro também que fala sobre se eu considerar uma foliação de dimensão K qualquer e considerar o conjunto singular com dimensão 1 a menos do que a dimensão da folha. Ou seja, dimensão de S igual a K menos 1. Também é possível fazer. Também tem uma expressão. Agora, fora isso, deve ter uma ou outra isolada que eu não me lembro. Mas, dado a maneira geral, não é possível. Inclusive, esse foi um dos primeiros problemas de tese que meu orientador passou para mim. E aí, depois de alguns meses trabalhando, estudando, ele virou e falou assim, eu acho que esse é um problema de vida. Ou seja, não é uma coisa tão fácil de fazer de uma maneira rápida, assim, em 3, 4 anos. E até hoje a gente tenta, e a gente acha que usando uma técnica de correntes residuais, ou correntes, a gente pode falar do resíduo de uma maneira geral. O objetivo de falar de resíduo é para poder apresentar o resíduo num exemplo. Ele é um elemento que existe lá na homologia da componente. Mas como calculá-lo? Então, se a gente conseguir apresentar uma maneira de calcular de maneira geral, ou encontrar uma fórmula, acho que é um ganho muito positivo. Um outro problema também que tem, é falar sobre a racionalidade do resíduo. Esse resíduo, eu acabei não precisando aonde que ele mora, mas ele mora, pela definição que eu dei, ele mora
na homologia da componente com coeficientes complexos. Mas, nos cálculos que a gente consegue fazer, a gente sempre vê que ele principalmente quando essa estrela é zero, esse número é racional. Aí lá em 1872, no paper do Bott, quando ele fala de resíduo, ele apresenta essa conjectura de racionalidade. Ele fala que esse resíduo é racional. Mas a gente não tem uma maneira de mostrar que ele é racional. Tem um paper do Bracelet, do Bracelet com Sua, que eles usam transformada de Nash. Aí, sob certas condições, na transformada de Nash, ele verifica que esse resíduo é racional. Mas não tem também assim, um resultado full. Uma outra questãozinha que aparece também, que seria extensão de definições e conceitos, que seria a teoria Fano. A teoria Fano surgiu há mais de 100 anos com o objetivo de classificar variedades. Então, há uma variedade, M, a gente tem o que a gente chama de fibrado canônico da variedade. Estudando o fibrado canônico, a gente consegue entender um pouco da variedade. Se esse fibrado é amplo, se ele é muito amplo. Então, a gente define quando que a variedade é Fano. E, recentemente, Carolina Araújo, Stephen Duell, têm usado essa ferramenta para foliação. Porque, dado uma foliação, a gente consegue associar também o canônico da foliação e verificar quando que ela é Fano. E, com isso, dar algumas caracterizações, entender um pouco mais esse ambiente. E acredito eu que é possível estender toda essa teoria para o web de foliações, que é um outro objeto que vem de algumas foliações. Webs, no caso, são foliações transversais, e flags de foliações, que são foliações tangentes, uma contida na outra. Acredito que é possível trabalhar com essa teoria. E uma questão que surgiu também em 2019, um paper do Camacho e do Paulo Sardi, eles fazem a seguinte pergunta: será que existe um germe de foliação de codimensão 2 e de dimensão com singularidades isoladas em C4? Parece um problema simples, mas a princípio não. Eles mostram que para distribuição, eles têm exemplo de distribuições, ou eles apresentam um exemplo de uma distribuição de dimensão 2 com uma singularidade isolada. Só que essa distribuição não é integrável. E para foliação, não sabem. Então, é algo que eu tento pensar, tento verificar. Às vezes, usando essa teoria de resíduo, pode ser que consiga ser alguma resposta. Mas, não sei, também é um problema em aberto. Bom, acho que o curso é esse. Segue algumas referências. Esse principal que eu disse ao longo da aula é a nossa Bíblia de Geometria Algébrica. Então, tudo que a gente precisa de geometria algébrica, técnicas, feixes, fibrados, conexões, classe de Chern, tudo a gente encontra aqui. O livro do Sua, que também fala muito sobre o termo de Balbot, e alguns livros em português, por exemplo, o livro ou a apostila do Rogério e do Márcio, que também tem muito conteúdo interessante. Eu acho que tá bom por aqui. Gostaria muito de agradecer, principalmente a professora Thaís. Thaís, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter apresentado esse curso. Particularmente, eu aprendi muito. Tem muitas coisas que, às vezes, a gente acha que sabe. Quando a gente vai colocar no papel, a gente precisa de um embasamento, precisa justificar algumas coisas. E esse curso me fez crescer muito. Então, em especial, gostaria muito de agradecer o convite. Gostaria de agradecer também a comissão da organização do verão. Fácil organizar um verão com essa envergadura, que tem alguns minicursos, tem palestra, teve muitas atividades. Então, não pude acompanhar todas, uma ou outra eu pude, às vezes, dar uma olhada, mas gostaria de agradecer o tempo que disponibilizaram para falar um pouquinho do que eu estudei, que é a teoria de foliações. Então, muito obrigado e fico por aqui. Bom, Fernando, nós que agradecemos, né, você
aceitou o convite prontamente, né? A gente sabe que nunca é fácil, né? Na correria, né, das nossas atividades, nunca é fácil preparar um curso desse, né, desse nível que você preparou, de um excelente nível, e em especial no momento que a gente vive, né, tão atribulado, onde a pandemia atropelou tudo e todos, né, então as coisas se tornaram mais corridas, né, o nosso dia a dia, as nossas atividades, e você, quando nós fizemos o convite, foi assim, já na hora aceitou, né, se dispôs, preparou as notas, né, então nós que agradecemos você ter aceitado, preparado esse curso excelente que você preparou, né. Então, muito obrigada, agradeci em meu nome e a nome de todo o comitê organizador, né. Então, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, né, para fazer para o Fernando. Eu acho que o professor Paterlini tem. Eu só abri para aparecer minha imagem. Ah, tranquilo, professor, tranquilo, desculpa. Mas foi assim muito bom, porque eu fui recordando muita coisa, né? Que eu nunca aprendi direito, né? Porque são coisas difíceis, né? Mas eu vi em algum momento, estudei e tal. Então foi bom ir recordando essas coisas. Né? Obrigada, professor. Então, eu tenho uma pergunta. Posso perguntar? Sim, Dirk, por favor, fica à vontade. Então, muito obrigado pelo ótimo mini-curso. Então, minha pergunta é quanto ao teorema de Baum-Bott. Por um lado, você tem um invariante global, certo? À direita tem os resíduos. Então, minha pergunta é, talvez vamos primeiro ao teorema. Então, essa forma à esquerda, então, deve ser definida em todo M, mas o TF não é definida nas singularidades. Como é possível falar dessa forma global? Deve ser o fibrado virtual, né? Porque em TF você tem a nulidade do bot, mas como é... Entendi. Você fala que esses fibrados em particular, eles não são definidos, por exemplo, no conjunto singular, é isso? Exato. TME, mas TF não é definido em S, né? Então, Sim. porque mesmo assim você tem essa expressão global em todo M. Então, É que, na verdade, esse TF aqui, quando você olha, ele seria, eu chamo ele de fibrado, mas ele é um fibrado fora da singularidade, por conta disso, porque ele não está definido da singularidade. Mas quando você olha ele global, você olha ele com estrutura de feixe. Então, feixe você pode considerar, a mesma coisa quando a gente considera essa sequência exata que vem de foliação. Aqui eu vou olhar o tangente da foliação, o tangente do ambiente com o normal da foliação. Essa sequência exata é uma sequência exata global, independente da singularidade. Só que é uma sequência exata de feixe. E podemos entender esse NF exatamente como a definição acima. Aí, fora da singularidade, que a gente tem que esse feixe é localmente livre. Aí a gente escreve ele como um fibrado, por exemplo. Ok, entendi. Então, a gente pode entender dessa forma, que a gente olha no sentido de feixe, que aí o feixe está bem definido para a singularidade, mas quando você cai no conjunto regular,
no caso é fora da singularidade, aí você tem essa relação de esse feixe é localmente livre, então você associa ao fibrado tangente. Então, às vezes, faltou esse comentário, mas é isso. É que você estou olhando ele como uma estrutura de feixe. Indicou na primeira palestra, não? Onde você colocou uma tal sequência exata em termos das formas locais, né? Então, feixe, mais ou menos feixes. Então... Isso. Quando a gente usa aquela notação, o O do, por exemplo, 1 menos D, eu estou olhando fora da singularidade. E na teoria de localização, por exemplo, deixa eu limpar o meu quadro. A gente trabalha com foliação, a gente lida com teoria de localização. O que fala a teoria de localização? Eu vou colocar só pontos isolados como pontos singulares, mas fala que essa classe característica, ela localiza ao redor dos pontos singulares. O que significa isso? Que fora do ponto singular ela é zero. Até por isso que eu tenho esse teorema de resíduo. Porque quando você calcula essa classe característica aqui, ela é zero. Então, no fundo, eu estou calculando a classe característica de um feixe. Então, essa notação podemos entender como classe característica de um feixe. Ok, muito obrigado. Entendi agora. Sabe que essa teoria, o Bott teve um teorema para zeros de um campo de Killing, por um lado, e, por outro lado, pelos zeros de um campo holomorfa. Então, ele se chama Residues of Killing of Vector Field. Eu não tenho. Algo na 1959, ele escreveu um artigo sobre resíduos por um lado, de um campo de Killing, no contexto de uma variedade riemanniana. Ele conta os zeros de um campo de Killing e calcula, por outro lado, as classes de Kondragin, porque não é uma situação complexa, é uma situação real. Por outro lado, calculou, então, o que você aqui tem generalização. Ok. Aí seria tipo uma versão desse teorema para o caso real, usando as classes de Pontryagin. Exatamente. Que é um pouco paralelo, mas é uma outra situação geométrica. Tá bom, ok. Muito obrigado. Foi tudo que queria perguntar. Ok, obrigado pela pergunta. Obrigada, Dirk. Mais alguma pergunta ou comentário? Eu tenho uma, Fernando. Um pouquinho mais para frente, você comentou, na verdade, lá quando você estava expondo os problemas, né, os possíveis problemas, aonde essa teoria pode ajudar a parte de resíduo, né? Se você puder, acho que voltar um pouquinho, que foi quando você pegou um conjunto singular, agora isso aí, que esse conjunto singular, o S com dimensão K-1. Então, é um conjunto singular com dimensão possivelmente maior do que 1, né? Então, deixa eu... Possivelmente maior essa dimensão. Deixa eu pensar. Fiquei na dúvida agora se é K mais 1 ou K menos 1. Essa condição tem que ser satisfeita. Se a foliação tem dimensão, acho que é isso mesmo, se a foliação tem dimensão 1, deixa eu pensar. Eu coloquei K menos 1, né? Certo. Isso, é isso mesmo, porque se a foliação tem dimensão 1, se a foliação tem dimensão 1, a dimensão do ponto singular é zero. Então tem pontos isolados. Tá. É isso mesmo. Então é genérico pedir isso também, ou seja, a maioria das foliações vale essa condição. E
em particular para campos, né? Porque é genérico a gente pedir que o campo tenha singularidades isoladas. Então, é uma extensão dessa questão. Ah, tá. E não, então, no caso específico de que a foliação tem dimensão 1, né? Ou seja, no caso de campos. Isso, no caso de campos, isso daqui vai me dar 0. Ah, entendi. Aí eu vou ter singularidades isoladas. Tá. E nesse caso em que por exemplo, se eu pegar uma foliação de dimensão 2, por exemplo. Certo. Então, aí eu já consigo ter o conjunto para esses resultados, né? Algumas informações para quando o conjunto singular tem, por exemplo, dimensão 1. Isso, né? Exatamente. Quando você pega curvas no conjunto singular, sobre algumas hipóteses, você consegue falar qual é o resíduo daquela curva. Ah, entendi. E nesse caso, o resíduo... Porque assim, eu não sei se, acho que todos vocês perceberam, né? Mas as minhas perguntas sempre fico buscando alguma comparação com a teoria de singularidades. E esse caso é muito interessante, porque no caso de campos de vetores, a gente tem pouca coisa para a teoria para como estudar, né, esses teoremas que generalizam o teorema de Poincaré-Hopf. Em geral, é tudo para quando as singularidades do campo são todas isoladas, né? Então, conjunto singular de dimensão 0. Nesse caso, eu não sei, você sabe se isso tem alguma relação com a obstrução de Euler, por exemplo, alguma outra classe característica? Eu não sei, é pura curiosidade mesmo, viu, Fernando? Não sei nem se a minha pergunta faz sentido. O que eu penso, eu acho que já foi feito, acho que, não sei se foi o Nivaldo comentou comigo, mas a obstrução de Euler, não lembro da notação dela, é o X. É essa mesmo. Ou algo assim. Me parece que a obstrução de Euler, sobre campos específicos, não tenho certeza, mas sobre campos específicos, você recupera ela através do índice do campo. Você sabe disso, é verdade? Eu acho que tem alguma relação, sim. Então, eu acho que tem essa relação. E talvez não é exatamente essa, é algo similar, mas como já tem essa relação, seria que esse índice do campo, no fundo, é o resíduo. É o resíduo da foliação induzida por esse campo. Então, a gente ainda não tem, assim, quem faz exatamente essa ponte. Mas, como parece que já foi feito sobre determinadas condições e para um campo, campo estratificado, mas bem específico, quando você pega um campo específico para falar da obstrução de Euler, você fala que a obstrução de Euler, ou tem uma relação, uma maneira de calcular a obstrução de Euler através do índice do campo, e esse índice, ele é o resíduo nesse caso. Porque o resíduo ele é definido para a foliação, que na verdade é um campo, um ponto e um polinômio qualquer. Uhum. Então, quando você já começa com o campo, significa que você está olhando a foliação, que ela, de maneira que a gente é trivial. Então, você está nessa situação. E esse polinômio é o polinômio top, que seria o C3, o CN. Então, eu acho que como já tem essa relação, já é possível fazer isso, mas em caso muito particular. Pode ser, isso para singularidade isolada, eu sei, e parece que a obstrução de Euler, primeiro, ela está definida para singularidade isolada. Eu não sei se tem uma generalização da obstrução de Euler, para componente positiva. Você sabe dizer? Porque se tiver essa generalização, possivelmente deve ter uma relação com a teoria de resíduos. Quando você fala componente positiva,
seria, esse LI seria uma componente de dimensão maior do que zero, o componente singular do campo de dimensão maior do que zero. Por exemplo, uma curva, ou pode ser uma superfície, pode ser algo de codimensão menor que 2. Porque quando a gente fala de obstrução de Euler, a gente considera a estratificação, considera um germe no zero, então, no fundo, eu estou considerando que o zero é uma singularidade isolada. Porque a obstrução de Euler, né, ela é definida como você está procurando a obstrução para estender um campo de vetores, né? Uhum. E nessa extensão vão aparecer singularidades isoladas. Mas a obstrução de Euler, ela pode ser feita em um ponto, ela é ponto a ponto. Talvez essa que seja a dificuldade, né? Ela é feita ponto a ponto, mas ela pode ser considerada em um ponto que mora dentro de um conjunto singular de dimensão 1, por exemplo, mas dá variedade. Agora, no campo que é estendido, o campo que é construído para... Aí é visto com quando a gente estende o campo, ele vai ter singularidades isoladas. Então, talvez tenha alguma coisa, mas acho que não é direto mesmo, não. E eu acho que essa extensão talvez seria interessante. Porque quando a gente fala de obstrução de Euler para uma função, é que eu não sei muito de obstrução de Euler, mas você sabe me dizer se, quando a gente trabalha com essa obstrução de Euler, de função, eu estou considerando o zero como uma singularidade ou de x ou da função? Pode ser das duas coisas. O zero, ele pode ser uma singularidade da variedade, né? Da variedade x. E o zero pode ser uma singularidade da função também. E, na verdade, para a obstrução de Euler de uma função, a função tem que ter singularidade isolada na origem. Talvez algo nesse sentido, de maneira que a função não tenha, não necessariamente singularidade isolada, mas alguma componente de dimensão positiva, ou às vezes até a variedade com dimensão positiva, às vezes. Provavelmente seria interessante olhar essa ponte, né? Essa conexão, né? Porque é aquilo que você sempre comenta para mim, que estudar as foliações um dos objetivos, né? Um dos objetivos é estudar as singularidades, né? E as singularidades da foliação tem essa interseção com a teoria de singularidades, né? Isso. Então, essa ponte pode ser interessante, por exemplo, que ela pode trazer para o estudo de campos, né? Com conjunto singular de dimensão 1, por exemplo, né? Do ponto de vista de teoria de singularidades, assim, pelo menos na teoria de obstrução, a gente não tem muita informação, né? Bom, mas é isso. Então, Fernando, muito obrigada, viu? Eu acho que ninguém comentou nada aqui, né? Toda aula eu sempre acho que só que faz mais perguntas. Então, mais uma vez, Fernando, muito, muito obrigada por ter aceitado dar o curso, por ter preparado esse curso com tanto cuidado, com tanto capricho, né? Excelente curso, as 3 aulas foram excelentes. Então, eu gostaria de pedir a todos que ligassem os microfones, quem quiser ligar as câmeras, para que a gente possa agradecer o Fernando com uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação.